social, é mestrando em Antropologia Social no programa de pós-graduação de Antropologia Social da Universidade Estadual de Campinas, São Paulo. Tem se dedicado à pesquisa e atuação junto aos movimentos sociais nas áreas de direitos humanos, participação política, gênero e sexualidade. Palmas para Denilson Cunha. Redesignada, candomblessista, coordenadora da rede LGBT do interior de Pernambuco, representante do Agreste, graduada em Pedagogia em Design e pós-graduada em Psicopedagogia. Solicito a presença à mesa do senhor Robson Matos, graduado em Psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, especialista em saúde mental pelo Programa de Residência Multiprofissional pela Universidade de Montes Claros, Minas Gerais, servidor público da Universidade de Pernambuco, UPE, atua como psicólogo no Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros, CISAM, e como coordenador do ambulatório trans e identidades da mesma instituição. Atua no CAPS Esperança, é preceptor da residência multiprofissional em saúde mental e da residência de enfermagem psiquiátrica da UPE. Tem experiência em pesquisa na área de psicologia, com ênfase em saúde mental e políticas públicas. Palmas para Robson Matos. Solicito agora a presença da senhora Regina Guimarães, fundadora e presidente do Instituto Transviver, conselheira do Conselho Municipal LGBT do Recife e Fórum LGBT de Pernambuco, Movimento Mulheres do Brasil, Conselho Estadual LGBT, militante pelas causas dos direitos humanos, mãe do multiartista Juan Guian, que motivou toda a sua luta por igualdade, respeito e dignidade pela população LGBTQIAPN+, idealizadora e fundadora dos movimentos LGBTQIAPN+, de Pesqueira. Solicito a presença para integrar a mesa solene o senhor Bruno Rafael Oliveira, coordenador municipal de políticas LGBTQIAPN+, de Pesqueira. Gostaria de registrar as seguintes presenças: Benedito Leite de Souza Júnior, representante do Conselho Estadual LGBTQIAPN+, de Pernambuco, a senhora Maria Helena da Silva e a doutora Anne Pereira, ambas representantes da Secretaria de Educação do município de Pesqueira. Foi que a rede surgiu? Qual foi a necessidade da rede para o estado de Pernambuco? Então, assim, pessoas jovens da população LGBTQIA+, mais ou menos em 2000, começou a se indignar por não ter essa visibilidade no interior do estado de Pernambuco. Geralmente, quando tinha movimentos, todas e todos e todes, naquele período, iam para Recife para poder compartilhar ou comungar das ações, certo? Então, a necessidade de algumas pessoas naquele período, inclusive minha, e de alguns companheiros que estão aqui já muitos anos atrás, a gente começou realmente a sentir essa necessidade. Outras pessoas de outros movimentos que não tinham nada a ver com a população LGBT. Enfim, então isso foi discutido, foi amadurecendo, e de repente os militantes que eram de outras aldeias, vamos assim falar, começaram a criar raízes e a perceber que se a gente não se juntasse e brigasse pelo direito da população, pela nossa
pelo nosso direito, a coisa não aconteceria, né? Então teve esse intuito de se gerar a rede. Então a rede está desde 2008 fortalecendo a população do interior de Pernambuco. Quem somos? A rede do interior de Pernambuco é uma articulação de diversos grupos, coletivos e movimentos, ativistas e lideranças LGBTQIA+, do interior do estado de Pernambuco, do litoral ao sertão. Então, antes, quando a gente começou na rede, era só metropolitana, né? Aí, de repente, chegam algumas pessoas do agreste de Pernambuco, e lá do sertão, lá do finalzinho, diz assim: ei, eu existo, por que vocês não me deixam falar, né? Então, tinha pessoas que, de uma certa forma, nos calavam como se nós não existíssemos, como se Pernambuco só fosse realmente a questão metropolitana, capital. Então teve essa necessidade de mostrar quem éramos. E a rede surgiu em 2008, através disso, através de pessoas militantes que se doaram. Então, como é que eu faço? Dou início a uma energia tão bela que é Oiá. E se meu orixá me aceita como eu sou, porque um pai de santo ou uma babalorixá não vai aceitar. Os costumes mudam. Então eu estou fazendo advocacy também dentro do terreiro, sabe? Então são essas questões que a gente vai fazendo advocacy todos os dias. Até na saúde mesmo, quando a gente chega na saúde para reivindicar algo para a gente, seja um homem transexual, seja uma mulher trans, e as pessoas às vezes... O mínimo que é, às vezes, só chamar você por ela ou por ele, como você se apresenta, ou como você quer, como você deseja ser tratada, e a pessoa diz: não, mas seu documento está diferente, seu documento já foi atualizado, sabe? E a gente mostrar para essa pessoa que o simples fato é ter humanidade, ser humana, sabe? Ter respeito, se eu quero ser tratada como ela, eu sou ela, independente de cirurgia ou não. Tá? Mas isso é uma advocacy. Então o objetivo da rede, principalmente, quando foi gerado, foi criado para a população LGBTQIA+, não só foi para uma única população, foi para todos, todas e todos. Não só foi para mim, como mulher trans, como a da letrinha T, certo? Foi para todos. Então é justamente dessa visibilidade, dar essa orientação, certo? E dar essa ajuda mesmo para que as pessoas comecem a andar com suas pernas próprias. Aí vem assim, a questão de profissionalização. A rede profissionaliza. Eu sou filha da rede. Para quem era mais tímida do que eu, quem me conhecia há 10 anos atrás, que não abria a boca, eu era gaga. Eu era gaga, até para fazer pedagogia eu achei muito estranho na minha vida, eu disse: poxa, eu vou fazer pedagogia. Né? Então, assim, hoje eu estou aqui. Então, assim, todos os dias a gente está ali, trabalhando, treinando ao lado das pessoas, brigando. Eu acho que se hoje eu falo com as pessoas, eu vejo muito assim, a minha experiência, eu dou, graças a Deus, pela experiência das outras pessoas. Sabe, eu fui vendo as experiências das outras pessoas, eu fui juntando com a minha experiência, e de repente eu estava formado, dando palestra, conversando. Então, esse trabalho também é de profissionalismo. A rede tem esse trabalho de atuar com as pessoas no meio profissional dela e orientar o que é que ela deseja, né? Será que a população LGBT só está voltada para a moda? Será que um gay só pode ser cabeleireiro? Eu acho engraçado que as pessoas me olham assim: você é cabeleireiro? Por que eu tenho que ser cabeleireira, minha gente? Eu tenho cara de cabeleireira. Mas, enfim, tem tantas outras profissões, não menosprezando a profissão, certo? Mas, enfim, mostrar que realmente nós somos capazes de qualquer outra coisa, e a rede dá esse suporte. No caso do controle social político, vocês podem acompanhar isso, se vocês estiverem enxergando direitinho. Eu já estou usando, né, óculos e tal. Monitoramento, fiscalização em ambiente estadual, em municipais e, consequentemente, melhoria nos serviços ofertados pela população LGBT no estado de Pernambuco. Nós também fiscalizamos. Vai dizer: nossa, como a rede é tão grande e vocês têm
esse poder total de fiscalizar. Eu vou enfatizar mais uma vez, a rede não é uma instituição, ela é uma rede, ela é um coletivo, onde todos, todas e todos que fazem parte do movimento se encontram lá e são fiscais, certo? Dentro da sua própria cidade. Então, a partir do momento que a gente faz esse trabalho de conscientização, de monitoramento, da inclusão de conselhos municipais LGBTs na cidade, é justamente para isso, para fiscalizar as atividades, os programas, as políticas que às vezes não existem e que não são realmente colocadas para a população LGBT. É uma advocacy, né? Então, palestras, advocacies nas escolas, isso eu já falei, instituições falando sobre diversidade sexual, identidade de gêneros e os direitos LGBTQIA+, nacionais e municipais. O fortalecimento para fundar novos coletivos, roda de diálogo, articulação política e intercâmbios de experiências e ampliações da área de abrangência da atuação da rede LGBT do interior de Pernambuco. Ser trans não é fácil, mas enfim, certo? Só é para a população LGBT? Não. É para todos, todas e todas. E até os simpatizantes. Aquela letrinha S que sumiu das nossas letras. Pode fazer, que são simpatizantes. Tem o aplicativo no celular, ele é gratuito. É só baixar, entendeu? E se acontece algo com a gente, ou com uma pessoa que você conhece, tirou foto, tem testemunha, já manda logo para lá, faz a denúncia. E temos uma equipe de psicóloga, certo? E também de advogados para acompanhar e orientar na questão judicial. No estado de Pernambuco, nós tivemos, lamentavelmente, a perda de um grande companheiro nosso, que, vamos dizer assim, foi um dos criadores da rede também de Santo Cipriano, que é da cidade de Pombos, e lamentavelmente pela morte dele foi criada, né? Deveria ser criada vivo, né? Não precisava morrer ninguém, né? Para ser criada uma lei. Mas foi criada a lei 16.548, 25 de junho de 2020. Da diversidade em Pernambuco. Da causa da diversidade em Pernambuco. Tá? Sendo presente. Então, para resumir um pouco, eu acho que não ficou bem os dados teve uma distorção agora. Mas, enfim, a rede ela é dividida por regiões, certo? E o colegiado é desde a Mata Sul, Agreste, Metropolitana, Mata Sul, Agreste, Metropolitana e Sertão, certo? Aí tem os nomes de cada representante da Mata Sul. Tem Helria, que muita gente já conhece, né? A nossa companheira. Eu, que estou representando no momento o Agreste de Pernambuco. E temos Alzi, que é uma mulher trans, maravilhosa, que está em Petrolina também, certo? Temos Cícero e temos Adriana Gomes, que agora também ela está no Comitê do Estado da Diversidade Sexual. Temos Rildo e Marcones da Metropolitana, temos Nadson, Ronaldo e Diogo da Mata Centro, se não me engano, tá? E é sobre isso, e é como isso. Eu vou me despedindo, não tem muita coisa para falar para vocês, só tenho que agradecer pelo convite de estar aqui com vocês. Por mim, estaria todos os dias participando, lutando, mostrando que é a rede, brigando por todas nós e todos nós. Mas eu só quero deixar aqui bem claro para vocês aqui, que cada um faz a diferença. Não deixe que ninguém fale que você não faz a diferença e que você não é nada. Porque você só. Realmente, às vezes uma andorinha, como manhã sempre fala, uma andorinha só não faz verão.
Mãe é a forma carinhosa que eu tenho de chamar minha mãe desde criança, então é sobre isso. Então, assim, minha mãe sempre diz, uma andorinha só não faz verão. Então, se todos e todas se mobilizarem, estarem juntos, né, de mãos dadas, sentir a dor do outro e sentir a vitória do outro ou da outra, tudo chega a algum lugar. A palavra-chave que eu tenho costume de falar sempre e que eu tento descobrir isso em mim todos os dias se chama a empatia. Empatia. Eu acho que a gente está numa sociedade tão... Eu não quero ser pessimista, né? Tão sofrida, a gente já vive tantos anos passando por tanto sofrimento social que às vezes a gente deixa de acreditar na sociedade e nas pessoas, né? Então, assim, não vamos deixar que a empatia acabe. Vamos sempre se colocar no lugar do outro, da outra e do outro. E é sobre isso. Obrigada pela atenção de todos. Primeiro, fazer um agradecimento, né, e parabenizar o município, na pessoa do Gilvan, representante aqui do Poder Municipal, cumprimentar também o Bruno, cumprimentar toda a mesa na pessoa da Regina, e assim também toda a população aqui de Pesqueira. A gente do Governo do Estado está muito feliz de estar participando desse evento, principalmente porque por muitos anos, né, perdurou, e ainda a gente sente isso na capital, de que os municípios do interior são mais difíceis da gente acessar. Acho que a rede LGBT do interior está aí provando, né, e fazendo esse combate, mas a gente tem sentido essa abertura dos municípios daqui do interior, apresentando um pouco da estrutura da gerência, né? Como eu coloquei aqui, eu represento a gerência da política LGBTQIAPN+, do Governo do Estado, que está vinculado à Secretaria Executiva de Promoção da Equidade Social. Essa secretaria está dentro hoje da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, e a gente tem como principal ação, né, gerir as políticas públicas interseccionais e as ações afirmativas de equidade social através da articulação de políticas intersetoriais interseccionais, na atuação junto às outras secretarias do Estado. Está aqui o Robson, né, que também é representante da Secretaria de Saúde, e também os municípios nesse suporte e nesse apoio, né? A gente está em constante diálogo com as coordenações, com os demais órgãos municipais, também nesse diálogo com a sociedade civil. Na assistência social, você consegue fazer essa emissão da carteira gratuita. Eu vou passar aqui... Oi? Não? Voltar. Ah, pensei. Voltou. Beleza. Além da nossa gerência e da gerência da pessoa com deficiência, a gerência da pessoa idosa também atua diretamente dialogando com o Conselho Estadual, mas também com o Fundo Estadual da Pessoa Idosa. E aí eu entro finalmente na questão da gerência, né, para apresentar o que é a gerência da política LGBTQIA+ de Pernambuco. Alguns eventos que a gente participa, muita gente costuma chamar a gente, né, tem um antigo nome, que era da gestão passada, que era a Coordenadoria LGBT. Desde que a governadora Raquel assumiu, né, pensando nesse compromisso com a pauta, a gerência, a antiga coordenadoria, ela foi elevada para essa condição de gerência. Para muita gente, enquanto eu também ainda não compreendia, parecia só uma mudança de nome, mas não é isso que é o propósito. Então a gerência ela tem, né, como missão e como propósito ser um espaço de articulação e gestão das políticas públicas voltadas à população LGBTQIA+. Para conversar com a apresentação passada, colocando porque quando a gerência está instaurada, né? Então, como primeiro ponto, a gente está nesse suporte direto ao Conselho Estadual dos Direitos da População LGBTQIA+ de Pernambuco, o município da capital. Então a gente precisa ter esse olhar direcionado para os municípios para a gente de fato enfrentar, né? O problema que a gente vive na capital não é o mesmo daqui, né? Então a gente precisa pensar nisso e a gente vem dialogando com os gestores para isso. A gente também tem um comitê institucional de prolésbicas e mulheres bissexuais, que é vinculado à Secretaria da Mulher. Então, embora não seja o órgão que a gente lide diretamente, a gente também tem um assento nesse espaço, que aí eu faço questão de dar esse destaque, né, fruto da luta dos movimentos sociais do nosso Estado, é que tanto o comitê prolésbicas e mulheres bissexuais, mas especialmente o comitê pró-travestis e mulheres transexuais, eles estão vinculados na Secretaria da Mulher. Porque a gente sabe, né, que ainda dentro do LGBTQIA+, comitê institucional, as pessoas se espantam quando a gente fala, não, o comitê pró-travestis e mulheres transexuais é da Secretaria da Mulher, por um fato óbvio, porque essas pessoas são mulheres, né? Então, o órgão direto para lidar com isso é a Secretaria da Mulher. Então, essa é uma posição que a gente tem marcado para que isso seja disseminado, para que a gente consiga cada vez mais implementar essas ações.
E aí a gente vem conversando muito, eu sei que aqui tem servidores municipais, tem sociedade civil e servidores estaduais, em todas as formações a gente vem conversando que quando você, servidor, nega, né, ou destrata o atendimento à pessoa LGBT, você está incumbindo em 2 crimes. Primeiro, que você está indo contra a sua função, porque se você é servidor público, você serve ao público, você deveria servir esse público independente de qualquer questão. E segundo, que você está caindo, né, está compreendendo esse crime de LGBTQIA+fobia. Com o governo federal, que a gente vem conversando, para que sejam inseridos os formulários, né, todos os formulários de atendimento da assistência social, da educação, da saúde, a questão de você marcar a orientação sexual e marcar a identidade de gênero. Isso é fundamental, isso precisa ser cobrado, a gente tem orientado aos nossos servidores e a gente também tem recomendado na sociedade civil que em qualquer espaço público do governo do estado de Pernambuco, se você for destratado, se você for vítima de qualquer agressão por LGBTQIA+fobia, que você faça a denúncia na ouvidoria da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, ou se for o caso, que você preste boletim de ocorrência para que isso seja acompanhado. Então a gente tem uma situação que a gente vem acompanhando tão no São João, né? Então é um momento de muita festa para todo mundo, mas para a gente também é muito momento de trabalho. A elaboração de estatísticas, a gente está num constante grupo de trabalho, agora vai sair recentemente uma portaria conjunta da Secretaria de Justiça com a Secretaria de Defesa Social, porque a gente está montando um grupo, né, um grupo de trabalho, um comitê técnico entre essas 2 secretarias, mas também com a participação da Secretaria de Saúde, da Assistência Social e da Educação, para a gente construir e de fato implementar, né, esse monitoramento dos dados aqui no nosso estado. Então, toda a delegacia, né, isso é a nossa meta, a gente vem trabalhando para isso, conversando com os representantes da SDS, para que a gente implemente no boletim de ocorrência, né, o crime por LGBTQIA+fobia, que a gente consiga implementar de fato isso para a gente ter, né, o acompanhamento como ele merece ser acompanhado. Né? Uma lei de 2005, então veja, a gente está em 2024, são quase 20 anos e isso ainda não saiu do papel. Né? Então, quando a gente assumiu a gestão, essa era uma preocupação, né, de que a gente não tivesse a lei, mas não tivesse a lei implementada. Então isso vem sendo desempenhado, a gente está em constante diálogo com a Casa Civil, com a SDS, para que isso saia o mais breve possível, porque é urgente, a gente sabe que os crimes ainda são subnotificados e que em função disso a gente precisa estar atento. Mas qualquer pessoa LGBT que sofrer um crime de LGBTQIA+fobia tem que ir nas forças de segurança, né, na delegacia, fazer o seu boletim de ocorrência e fazer questão que isso seja colocado na motivação do crime. Aí, a gente sabe, é uma realidade que muitos servidores ainda, por uma formação, seja lá por qual a razão, por questões religiosas, assim como acontece no sistema de saúde e outras questões, se negam, né, ou fazem, abrindo aqui uma expressão popular, né, corpo mole, para que isso não seja registrado dessa forma. Eu garanto para vocês que isso não é a orientação do governo do estado. A gente vem fazendo formações constantes lá nesse município. A gente fez um trabalho, duas vezes a gente já foi lá, mas a primeira vez que a gente foi para fazer uma formação com as forças de segurança, tanto a Guarda Municipal quanto o batalhão que atua no município, para enfatizar isso, de que o servidor público ele precisa, porque é a obrigação do seu dever, fazer o devido registro. Né? Então a gente vem, essa orientação ela é fundamental para que qualquer pessoa LGBT que sofra, né, um crime de LGBTQIA+fobia faça a questão de que isso seja tipificado no boletim de ocorrência. A mesma orientação ocorre, por exemplo, em relação ao uso do nome social. Né? Se colocou aqui que, de fato, às vezes geram situações de que a pessoa, ainda que não tenha retificado o documento na cédula, né, no RG, isso precisa ser colocado, né? Não vai cair a mão do servidor ele colocar lá e digitar o nome social da pessoa, porque existe esse campo e ele precisa ser usado. Então a gente vem treinando os nossos servidores para que eles tenham consciência do que é o nome social, que essa é uma dificuldade que a gente percebeu também, né? Quando a gente se aproximou, quando a gente assumiu, que foi conversar como que é o processo de formação, como é que a gente pode estar reformulando isso para que de fato seja garantido, muitos servidores nem sabiam o que é o nome social. Então a gente pegou relatórios antigos para tentar analisar, né, apresentar uma coisa, ver quais são os problemas. Então o nome social, as pessoas ou repetiam o nome ou colocavam qualquer outra coisa que nada tinha a ver com o nome social. Então a gente falou, precisa investir na formação para que isso seja de fato alterado. Né? Então desde o ano passado a gente vem desenvolvendo uma série de formações com os guardas municipais, com os nossos policiais militares, civis e policiais penais. Isso vem sido um trabalho constante de intensa formação. O sexualizador, do modo como ele está posto, é uma oferta de cuidado muito limitada ainda à população trans.
Então, como o Bruno me fez essa proposta de falar sobre cuidado em saúde, eu decidi expandir um pouquinho mais para historicizar o cuidado dessa população trans e como os corpos dessas pessoas são marcados, foram sendo marcados nos últimos 70 anos pelo discurso médico também, né? E culminou com essa fundação do cuidado da população trans, de modo como as políticas públicas são construídas para essas pessoas, né? Então eu vou falar do processo transexualizador em um momento, vou falar do nosso serviço no CISAM, mas aí eu trouxe como proposta trazer um meio tempo para historicizar essa posse da medicina sobre o corpo trans. Então construir uma linha de cuidado bem rápido e também como essa identidade foi sendo psiquiatrizada ao longo das últimas décadas, né? Inclusive no processo transexualizador. Né? Para a gente chegar, então, o que a gente tem que é esse cuidado no processo transexualizador e os desafios atuais de cuidado da população trans. Então, a intenção de historicizar isso é trazer, porque essas coisas não são dadas, são construídas socialmente, né? Então, muitas vezes a gente acredita e associa e vai repetindo coisas que tem algo que é natural, mas isso é construído socialmente e tem motivos para existir, né? Tem jogos de poder que envolvem essa construção e esses discursos que moldam esses corpos. Então, e outro motivo também é que a gente escuta muito quando a gente trabalha com essa população, principalmente com quem não trabalha, que trans é modinha, né? Tá crescendo muito, trans é modinha, mas não é a questão. Trans existe há muito tempo. O que existe hoje é que eles não precisam se esconder mais. E à medida que vão ocupando os espaços, vai criando resistência, vai criando atritos e normas, né? Das normas que desafiam, né? Da educação profissional e da população. Eu acho que ambos têm que se conscientizar. Porque tanto a população trans não sabe como lidar com os profissionais, como os profissionais também não sabem como lidar. Então, acho que tem que ter esse trabalho do Estado e realmente trabalhar nas comunidades, nas cidades, mostrando qual o papel do cidadão e também do funcionário público para essa população. E é como você mesmo diz, não é bicho, é gente falando com gente. Né? Não precisa você ter mestrado, é só você ter uma escuta. Só para você escutar uma pessoa já faz muita diferença. E assim, desde que eu entrei, alguns profissionais entraram, né? E sempre me está convidando, porque é um trabalho comigo, né? Então, a pessoa vai sair do ambulatório para procurar outra pessoa, a gente vai lá conversar. Né? Eu não sei, porque. Aí quando atende, aí se encanta. Né? Tipo, a mastologista que fez agora a primeira cirurgia na quinta-feira, inclusive ela fez a cirurgia com outro mastologista, já faz centenas de cirurgias de mastectomia. Ele faz no particular, né? Essa foi uma das experiências mais incríveis que ele teve. E ela também toda encantada, e agradecendo por ter insistido para ela ficar, sabe? Então, às vezes, é quebrar um pouquinho a rigidez e só se abrir para o novo, e que não é tão novo, né? É o que você faz todo dia. Mas tem muito isso também. Pronto, assim, um pouco do trabalho do ambulatório trans do CISAM, né? Como eu disse, a gente é focado no processo transexualizador, apesar dessas limitações. Então, o que a gente tenta fazer diante dessa limitação do próprio processo é ampliar esse cuidado de uma forma diferente. O acompanhamento, por exemplo, da psicologia não é necessariamente relacionado com o processo de transição. A pessoa entra no ambulatório porque é uma hormonoterapia, que é um acompanhamento de saúde mental. Agora pode ter interesse em cirurgia, mas a gente, quando faz o acompanhamento, esse acompanhamento é no geral. Né? Como a gente está falando de determinantes sociais em relação à saúde mental dessa população trans, então a gente tenta ampliar esse projeto terapêutico para dirimir essas violências. Então a gente, até para a pessoa poder aproveitar a transformação do hormônio, pode oferecer. Né? Então a gente vai lidar com a família que rejeita, que expulsa de casa, a gente vai ver questão de empregabilidade, né? Muitos usuários que a gente acompanha têm uma condição que deveria estar sendo cuidado compartilhado com o CAPS, porque tem uma questão de saúde mental que precisa ser cuidado com uma equipe profissional mais de perto. Mas por ter esses serviços, os CAPS, a primeira coisa que pensa é vamos encaminhar. Então, esse falta de acesso aos outros pontos da rede acaba limitando muito falou do acesso da população a esse serviço e como isso vai limitando essas experiências de vida desse sujeito.
Mas aí no ambulatório do CISAM, ele foi fundado em 2016, eu acho que alguns de vocês conhecem Cristiano Oliveira, né? Ele fez um movimento de juntar os profissionais mesmo, foi lá com o Olímpio, com o Benita, e fundou o ambulatório, né? O serviço é voltado para atenção especializada à população trans que deseja realizar o processo transexualizador com acompanhamento profissional. Aprovar por unanimidade essa coordenadoria. Então, ver essa coordenadoria ocupada pelo movimento é um sonho, né? É o que nós precisamos. Então, eu estou assim cheia, eu fico orgulhosa, sabe, de ver meus garotos, o quanto cresceram, o quanto amadureceram desde que eu cheguei aqui, sabe, desde que a gente vem se falando e acompanhando. Então, a gente faz ações juntas e eu quero que a gente faça muito mais. Então, praticamente, é parabenizar por esse grande passo que vocês deram hoje, né? Cresceram, mamãe está feliz, né? E eu gostaria que a gente tirasse daqui, sabe, algum encaminhamento. E eu vou passar para vocês. Há meses atrás eu fiz o primeiro seminário de saúde LGBT aqui em Pesqueira, né? E nesse mesmo momento eu tive uma conversa com a secretária de saúde para que a gente começasse a pensar no ambulatório LGBT aqui em Pesqueira, certo? E ela foi muito disponível. Ela só estava pertinho de ter neném, mas acredito que agora ela já teve o nenenzinho dela, acredito que ela já esteja já de volta, né? Ela foi muito querida no momento, né? Que nos atendeu super bem. Então eu acho que a gente pode tirar isso como encaminhamento. Eu acho que é urgente que a gente volte a falar sobre o ambulatório LGBT aqui em Pesqueira, certo? Nós temos regiões próximas e que realmente é uma coisa assim de necessidade, né? Então, eu espero voltar aí de outras vezes para a gente inaugurar, né, esse ambulatório, né? Lembrando a vocês que são do movimento e hoje da coordenadoria LGBT, bem bacana, né? Lembrando que esses ambulatórios a gente procura sempre homenagear pessoas trans que lutaram, pessoas que já se foram, né? Então a gente sempre procura fazer essa homenagem quando a gente consegue esse ambulatório LGBT, né? E aqui vocês têm, né, uma pessoa que foi embora há pouco tempo, né, passou para outro plano, uma travesti. Eu fico imaginando, sabe, o que aquela mulher, aquela pessoa, aquela travesti passou aqui em década aí de 50, se eu não me engano, 40, né? 60, aliás, 50 para cá. Eu imagino o que ela passou aqui. E era aquela pessoa, entre aspas, bem-vinda em todos os lugares, se adaptava a todo mundo, se adaptava às festas locais. E a gente sabe que se adaptar e ser aceito, né, é uma coisa que machuca muito, né? Então, eu gostaria muito que vocês lembrassem de homenagear a Pistola quando a gente conseguir colocar esse ambulatório LGBT aqui. Isso é urgência, então tirem como encaminhamento, tá? Que a gente precisa, tá? Ela foi muito bacana, né? A secretária foi muito gentil, me recebeu muito bem, disse que ia pensar que era ótimo, que tal. Vamos fazer essa reunião, marquem essa reunião, avisem, a gente vem. Eu venho com o Luiz Valério, que ele esteve com ela também, né? Que é o gerente da saúde LGBT no estado. Então ela vai lembrar. Então que seja. Pronto, marca para a gente vir, que eu quero inaugurar esse ambulatório aqui, se Deus quiser, né? E parabéns mais uma vez. Vocês sabem que comigo pode contar para qualquer coisa.